Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos de Deuteronômio capítulo 7 até Deuteronômio capítulo 26. Eu gostaria de estar iniciando a leitura do nosso estudo hoje de Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Está escrito assim: Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Bem, o livro de Deuteronômio, nós vemos muito o Senhor lidando com o povo de Israel de forma a prepará-los para assumir a terra prometida, tomar posse. E com isso eles deveriam também tomar uma posição diante de Deus. E é sobre isso que queremos ver aqui hoje. Mas é interessante como aqui, no capítulo 7, Deus revela um dos maiores mistérios e maravilhas de sua natureza. A sua escolha soberana e o seu compromisso inabalável com Israel. E esse compromisso não é baseado ali de méritos, ou força, ou qualidade do povo, quantidade do povo, mas é apenas e unicamente no seu amor. Esse amor que é imensurável, incondicional e, acima de tudo, fiel. Meus irmãos, esses versículos, eles não revelam apenas o coração de Deus em relação a Israel, mas também uma lição profunda para todos nós, independente da nossa origem ou da nossa história. O povo de Israel, conforme vimos aqui, foi escolhido por Deus não pela grandeza, mas vamos ver que era um povo pequeno. Não tinha ali vantagem nenhuma sobre outros. O amor de Deus fez com que ele fosse o povo escolhido. Foi por graça, por amor. Esse é um reflexo claro da natureza de Deus. Ele não escolhe os perfeitos, os poderosos. Ele escolhe imperfeitos, os que carecem da sua misericórdia, e vai transformando por seu amor. Isso tem que nos levar a refletir o seguinte: se Deus escolheu Israel, mesmo com todas as suas falhas, é porque ele vê algo neles que vai além das suas imperfeições. Deus os ama de maneira que não temos aqui como estimar. Seu amor é infinito. Ele chama Israel como um povo separado, um povo que era para refletir a sua santidade e fidelidade. E esse amor, ele não se limita a uma época. Esse amor é eterno, continua hoje. Meus irmãos, e tem uma parte desse mistério que eu gostaria de trazer para vocês agora. Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 4 e 5, diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos
por meio de Jesus Cristo. Olha só, hein? Mais uma vez aqui, temos o mesmo princípio. A escolha de Deus não por mérito, mas por graça, por amor. E olha só, meus irmãos, olha que interessante. A quem Paulo está se referindo aqui? Não é sobre Israel. Paulo aqui, ele escreve aos gentios de Éfeso, deixando claro que desde a fundação do mundo já tinha um propósito com os gentios, em serem participantes das alianças e das bênçãos de Israel. E isso fica mais evidente no capítulo seguinte, no capítulo 2. Veja só, é um texto bastante conhecido, vai falar sobre a salvação pela graça. Eu gostaria de iniciar aqui do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Olha só, falando aos gentios, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, sem Jesus, sem Cristo, os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Eram estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Olha só, hein? Muito forte. Então Jesus, ele aproxima. Jesus, ele tira essa separação. Nós agora fazemos parte da comunidade de Israel. Agora fazemos parte dessas alianças da promessa. Nós temos esperança. Nós temos Deus. Olha só, meus irmãos. Agora estamos pertinhos dele. Pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Vou pular um pouquinho mais. Verso 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, o qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus do Espírito. Meus irmãos, desde a fundação do mundo já havia um propósito, um plano que Deus traçou. Isso aqui é lindo demais. E eu te digo mais aqui, Deus já havia anunciado esse mistério que Paulo traz aqui para Abraão, desde o seu chamado. Então lá quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, nós já vamos ver isso. Vou colocar aqui. Eu chamo Abraão, vou ler aqui a partir do verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Olha só, as nações recebendo bênçãos por meio de Israel. E a salvação é a maior destas bênçãos. E quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. A fidelidade de Deus é imutável. Em Deuteronômio 7:9, nós lemos que ele guarda o seu conserto até 1000 gerações. Olha só, meus irmãos, isso nos lembra que Deus não abandona suas promessas, ele é fiel, não importa as circunstâncias,
A sua fidelidade não se limita ao passado, não se limita ao que o homem faz. A mesma fidelidade que Deus mostrou a Israel, ele mostra a todos os que o buscam de coração sincero. O compromisso de Deus com o seu povo vai além do que nós entendemos como fidelidade. Não se trata apenas de palavras ou promessas, é algo que vai muito além. Porque se formos pensar em como nós lidamos com situações, quando alguém nos decepciona, quando até alguém próximo a nós faz algo que de repente ficamos descontentes, nós queremos às vezes quebrar vínculos. Não, fulano não merece mais minha atenção, não, vou deixar esse clã para lá. Mas Deus age diferente com Israel, então é algo que nós não conseguimos explicar em palavras. É uma questão muito de amor, e esse amor não falha. É uma graça que nunca cessa. Essa fidelidade, é importante que nós venhamos a entender isso, tem que fazer sentido para nós. Entendendo a fidelidade de Deus, nós também temos que devolver através da obediência, através de santidade, bons frutos, e tudo isso em amor. Ele muito nos ama, porque muito nos amou, ele deu o seu filho. Agora precisamos devolver esse amor imenso que ele derrama sobre nós. No capítulo 12 de Deuteronômio, vamos ver que Israel é instruído a abandonar todas as práticas, né, de idolatria, destruir os ídolos, e Deus vai estipula o único local ali de culto em Jerusalém, que seria o lugar santo. E é interessante quando Deus lida com essa questão de remover todas as formas de idolatria, porque se Israel foi chamado para ser um povo santo, separado para ele, eles estavam ali prestes a entrar numa terra idólatra, porque falsas crenças, falsos deuses estavam dominando aquele lugar. E Deus sabia que a pureza do seu povo estava em risco. Então vamos ver que Deus ensina, explica, instrui o que fazer ao tomar posse da terra. A santidade não é apenas uma questão de se afastar do pecado, mas também de você se aproximar de Deus com um coração dedicado, obediente e reverente. E para isso precisamos ouvir a voz de Deus. Não é você chegar de forma até garantindo em si próprio. Não. Eu me garanto. Lá tem idolatria, mas eu não sou idólatra. Então deixa os ídolos lá e vamos ficar lá assim mesmo. Não. Deus viu um grande risco nisso. E haveria de ser purificado o lugar. E só com o lugar purificado também o povo seria santo. É importante entendermos isso. Como é que eu vou buscar santidade se eu estou num meio de pecado, em um meio de perversidade? Eu hoje assisti até um vídeo que chamou muito a minha atenção. Triste, um vídeo triste. Infelizmente estamos cercados de, eu nem vou chamar de pastores, mas de hereges, de pessoas usadas por Satanás. Um homem no meio ali de um pessoal de muito pecado, e veio a fazer uma oração abençoando o carnaval. Carnaval liberado e falando que pecado não é aquilo que nós estamos lendo aqui na Bíblia, que pecado é outra coisa, e tentando amenizar a situação e aceitando ali uma festa que claramente é uma festa da carne. Em que mundo estamos vivendo? Como é que pode o cara fazendo uma oração abençoando o carnaval? É o cúmulo do absurdo nós estarmos vendo coisas desse nível hoje em dia. É apostasia, meus irmãos. Estamos vendo pessoas
um nível de apostasia profundo, estão cegas, não conseguem enxergar as verdades bíblicas. São coisas tão pequenas que até um novo convertido, sendo temente a Deus e tendo um mínimo de conhecimento bíblico, ele vai enxergar que isso é errado. Uma pessoa que se intitula como pastor, fazendo uma oração, abençoando o carnaval. É a mesma coisa que ele ir para um lugar de feitiçaria e fazer uma oração abençoando o que está acontecendo ali, abençoando os ídolos. Deus aqui pede para que o povo entrasse na terra e removesse, que destruísse toda a idolatria. Haveria de ter ali uma purificação. Quer pregar no carnaval? Pregue, mas fale a verdade. Aquilo ali é pecado, aquilo ali é sujeira, aquilo ali distancia de Deus. Não pode falar que não tem nada demais naquilo, não. Quer pregar? Pregue, mas sem amenizar e falar, não, isso aqui é tudo legal e podemos participar tranquilamente. Já deixou claro que nós podemos participar daquilo. Participar é uma coisa, você lá como um projeto de pregar e alcançar vidas é outro. E ainda assim, tem que se ter muita vigilância, muito preparo, não é um negócio de brincar. Tem pessoas que caem em questões como essa, não estão às vezes preparadas para fazer e acabam no impulso chegando lá e caem. Tem que ter muita oração, muito jejum para ir em um lugar como esse. De repente o camarada tem uma fraqueza no que tange a questão de sensualidade, a questão, às vezes, de desejos sexuais. Aí chega num meio como esse, vê uma mulher seminua sensualizando na frente dele, será que ele vai segurar? De repente, com aquela mulher nada vai acontecer, mas na mente já vai começar a trabalhar algo que, vendo outras questões ali ao redor, ele pode ficar mais suscetível ao pecado. Meus irmãos, olha só o perigo de um ensinamento equivocado, de um engano. O que ele pode fazer com o povo de Deus? Deus aqui, ele enfático, ele traz aqui de forma clara. Entre lá e destrua tudo. Eu quero purificar vocês. Vocês não devem se contaminar com esse tipo de coisa. Deus exorta Israel a não misturar com as práticas pagãs. E eles deveriam permanecer ali firme na verdade. Isso é um lembrete poderoso para nós hoje. A obediência a Deus é algo que é inegociável. Ele nos chama para vivermos de acordo com os seus mandamentos. E a nossa obediência a Ele é uma expressão da nossa fé, do nosso amor por Ele. O mandamento de Deus para que Israel fosse ali um povo separado, um povo santo, não misturando-se ali com os ídolos, práticas pagãs em nações ali ao redor, pode ser visto como uma lição para todos nós hoje. Todos nós precisamos entender: santidade é necessária. Sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos nos purificar, sermos puros. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, está escrito assim: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. É isso que Deus quer de nós. Assim como Deus exigiu santidade do povo de Israel, Ele exige que seus seguidores vivam separados do pecado, vivam dedicados para Ele. A santidade não é apenas uma questão de estar fisicamente separado. Não. Carnaval está lá, então o pecado é o estar lá.
Vou ligar aqui a televisão e vou acompanhar os blocos, vou assistir os vídeos aqui na internet, no YouTube. Não, meus irmãos. A santidade, ela tem um nível espiritual, ela tem um nível moral. Então nós devemos entender, se Deus não quer aquilo para mim, eu vou me distanciar daquilo totalmente. Seja indo lá, ou assistindo na TV, na internet, ou onde quer que seja. Eu tenho que purificar o meu ser. A purificação começa aqui na mente. Porque se a minha mente estiver abalada, se eu for suscetível a ver algo e aquilo ali me seduzir de alguma forma, eu passo ali para o pecado, passo pequeno. Meus irmãos, um outro tema aqui também muito importante, é impossível falarmos do povo de Israel sem abordar esse tema. Infelizmente, estamos vendo a sociedade, muitos pensamentos opostos a Israel. Estamos vendo o movimento de antissemitismo crescente. Eu acredito sinceramente que sempre teve esse mesmo nível de antissemitismo, mas era algo latente, algo que estava meio que adormecido. Mas com esse cenário de guerra que aconteceu em Israel, essas pessoas que sempre tiveram esse pensamento contra Israel acabaram agora externando o seu ponto de vista. E vemos aqui no Brasil, principalmente em partido de esquerda, pessoas patrocinando movimentos contra Israel. Eu trabalho no centro do Rio e eu lembro que, principalmente ali no início da guerra, quando eu pegava a barca para atravessar para Niterói, eu vi várias pessoas em que na época da eleição estavam ali entregando panfletos contra candidatos de direita e panfletos divulgando candidatos de esquerda. Essas mesmas pessoas estavam distribuindo agora, no início da guerra, panfletos pró-Hamas. Panfletos falando a favor do grupo terrorista. Panfletos falando contra o povo de Israel. Algo que é muito triste, porque o que me chamou muita atenção, todo impresso, ele custa dinheiro. Eu já trabalhei em gráfica e eu sei que quanto maior o impresso, quanto mais cores ou maior grossura, mais caro ele fica. E o que eu vi ali de material, o nível de qualidade do impresso e não do conteúdo, era absurdo. Era um papel especial, que chamamos de papel colchê, ele muito grosso e grande, e ele ainda fazia uma espécie ainda de dobradura, um negócio grande, como se fosse um tamanho ali de uma revista, e aquilo ali sendo distribuído de forma gratuita, com o objetivo de levar o povo a ficar do lado do Hamas e tendo uma posição contra Israel. Então a gente vê movimentos no Brasil antissemitas e, infelizmente, pessoas que, por cegueira, estão apoiando esse tipo de político, estão patrocinando o terrorismo, estão indo contra Israel. Porque patrocinar o terrorismo não é só alguém chegar e comprar armas, está doando na mão dos terroristas, mas a partir do momento que a sociedade aponta um dedinho contra Israel, aplaude aquele que faz contra Israel, esse é o maior tipo de apoio que tem a favor do terrorismo. E foi assim que aconteceu uma das maiores atrocidades da humanidade, o Holocausto. Como tudo iniciou? Já havia um movimento latente antissemita, o povo já era ali um preconceito que era muitas vezes bem pequeno e ninguém tinha coragem de falar. Como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra,
tentaram botar culpa em alguém, começaram a culpar Israel, outras nações começaram a entrar na mesma onda, e aí começaram, aos poucos, minar tudo que acontecia. É culpa dos judeus, é culpa dos judeus, é culpa dos judeus. Começaram. O camarada não ia bem no negócio e depois olhava e via um judeu bem-sucedido que era banqueiro. Ó, tá vendo? É culpa dos judeus. Está todo mundo em crise, ó. Judeu rico. E isso olhando para casos isolados, porque, infelizmente, eu digo até infelizmente, porque eu queria que todo o povo judeu fosse riquíssimo, milionário, bilionário, mas nessa época a maior parte era pobre. Eles focavam ali numa minoria ali que era próspera e culpava os problemas do mundo são os judeus e começaram a falar, propagar o ódio contra Israel. E aonde isso chegou? Um grande massacre, milhões de vidas ceifadas por causa do ódio que foi propagado. E todos aqueles que silenciaram e permitiram que aquilo acontecesse têm sangue nas mãos, têm culpa. E aqueles que inicialmente apontaram o dedo, foi culpa dos judeus, esses são os culpados. Foram eles que patrocinaram o Holocausto, não financeiramente, mas através de suas palavras possibilitou que tudo aquilo acontecesse no futuro mais à frente. Então, precisamos entender isso para que isso não venha a acontecer novamente. Não apoie nenhum tipo de projeto ou causa que venha contra Israel. Isso não é de Deus. E se isso não é de Deus, de quem é? Não preciso dizer aqui. É óbvio que aquele que propaga ódio contra Israel está satisfazendo a vontade de Satanás. Eu digo isso de forma clara e com toda certeza. Meus irmãos, em tempos antigos e em tempos modernos, o povo judeu tem sido alvo de ódio, perseguição, marginalização. Devemos lembrar que, apesar de qualquer oposição, Deus tem um plano redentor para Israel. A sua escolha por Israel não pode ser anulada. Ele os escolheu. Ele escolheu o povo judeu. Ninguém pode fazer o que ele fez. E o antissemitismo não é apenas um pecado contra o povo de Israel, mas é um pecado contra Deus, porque ele foi quem os escolheu. Devemos honrar e respeitar a aliança que Deus fez com Israel. Devemos reconhecer que o amor de Deus por Israel tem um propósito eterno e que todos nós devemos ser defensores da justiça, do respeito, da dignidade para com todos os povos, mas principalmente com o povo de Israel, com os judeus, o povo escolhido por Deus. Tem vários mistérios nas escrituras sobre o povo de Israel. Para mim, o texto bíblico que mais revela os mistérios de Deus para com Israel é Romanos 11. Paulo ali traz grandes revelações. Eu já trouxe aqui algumas vezes, trarei outras vezes no futuro. Sempre versinhos pequenos, mas depois eu até recomendo que você faça uma leitura de todo o capítulo 11, porque ele é cheio de revelações. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Olha só, hein? Meus irmãos, Deus continuará operando grandes coisas com Israel. Israel faz parte do plano divino e continua incluído nos propósitos de Deus. Mas é importante que venhamos a entender isso verdadeiramente e desempenhar o nosso papel na sociedade como alguém que abençoa Israel e deseja a salvação do povo judeu. Esse grande mistério que Paulo traz aqui, vou até colocar aqui alguns versos antes, a partir do verso 25. Olha só.
Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha só, hein? Nós lemos já o verso 28 e 29. Veja, a aliança com Israel, ela está valendo sim hoje. E chegará um momento onde Deus vai tirar os pecados de Israel, onde desviará de Jacó as impiedades do povo, e todo Israel será salvo. E tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, esse endurecimento que veio sobre Israel, tem um propósito de Deus nisso também. Isso acontecerá até a plenitude dos gentios. Deus ainda tem grandes coisas a operar nas nações. E quando isso acontecer, estaremos bem mais perto de ver o nosso Senhor. Mas antes dele vir nas nuvens, ele vai tratar com Israel. E essa escolha de Deus por Israel não é apenas uma lição para eles, mas para todos nós que agora estamos incluídos nas promessas e nas bênçãos que foram feitas. A fidelidade de Deus, ela reflete através do seu amor, reflete através da imutabilidade dele. Não muda. Ele foi fiel a Israel, ele é fiel a nós. E o seu amor é a razão pela qual ele nos chama para viver em santidade, em obediência. A nossa resposta a esse amor deve ser também fiel, como um compromisso de seguir a Deus, honrar a sua escolha. E que possamos aprender com o exemplo de Israel, reconhecer o valor da aliança de Deus conosco. E como um povo escolhido, que nós possamos aprender a viver de maneira digna da escolha de Deus, refletindo a sua santidade em um mundo que tanto precisa do seu amor e graça. No final de contas, o que Deus espera de nós como seus escolhidos é que vivamos em fidelidade e em obediência a Ele. Israel foi escolhido para ser um reflexo do caráter de Deus no mundo, e nós somos chamados para fazer o mesmo, representando Cristo de forma fiel em nossas vidas. Será que Cristo iria compactuar com um lugar cheio de pecado, como um carnaval, cheio de sensualidades, perversidão? É uma festa da carne. Não compactuem com esse tipo de coisa, meus irmãos. Não estejam presentes, não se associem a esse tipo de podridão, de sujeira. Esse tipo de coisa traz questões nocivas para a alma. São impurezas que não são apenas físicas, mas essa impureza da mente, ela inunda e a pessoa fica enferma na alma. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, e que possamos, como Israel, e devemos aprender com tudo, sejam com os erros e acertos. Aqueles erros, devemos aprender para não copiá-los. Com os acertos, aprender sim para copiar. Opa, Davi acertou nisso, Davi errou naquilo. Ou ser como Davi nisso. Precisamos aprender a ser fiel, aprendermos a ser fiéis no amor de Deus, honrando sempre, 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 jamais esquecendo que Ele é um Deus fiel e guarda as suas promessas por todas as gerações. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu terei o prazer de estar lendo e depois respondendo qualquer dúvida que possa surgir, ok? Que Deus os abençoe grandemente. Mantenham-se firmes, puros,
Busque santidade. Se distancie dessas questões pecaminosas, aquilo que pode purificar, não só purificar só o corpo, mas que pode sujar a sua mente, o seu coração, a sua alma. Fique longe disso. Ok, meus irmãos? Que Deus os abençoe.